Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora tratar a aula número 11, em que nós vamos falar de modelos comportamentais e engenharia orientada a modelos. Essa é a terceira de uma série de 3 aulas em que nós estamos tratando de modelos de software, modelagem de software ou modelagem de sistemas dentro do ciclo de vida de engenharia de software. Nós vamos então, nós já tratamos de alguns tipos de modelos, né? Nós tratamos de modelos de contexto, modelos de interação, modelos estruturais, e agora nós vamos tratar de um quarto tipo de modelo, que são os modelos comportamentais, e depois nós finalizamos essa aula falando um pouco de um conceito chamado de engenharia dirigida a modelos. Então, começando com os modelos comportamentais, né? O próprio nome diz, ele é usado para representar o comportamento que um sistema tem que ter, como que o sistema deve se comportar. Então, diferente do diagrama anterior, que era o diagrama estrutural. O diagrama estrutural, ele dizia como que o sistema vai se estruturar, como os componentes, quais são os componentes que devem existir no sistema e como esses componentes se interrelacionam. Então, era uma visão estrutural do sistema, como se você abrisse o sistema e olhasse como as coisas estão estruturadas lá dentro. Agora, o modelo comportamental já é como as coisas funcionam lá dentro, como as coisas andam lá dentro. E ainda antes a gente viu o modelo de interação, que é como os usuários interagem com o sistema. E o primeiro de tudo, o modelo de contexto, que é o modelo como se tudo isso tivesse fechado numa caixa preta e como o sistema está, em que contexto que o sistema está relacionado. Então, percebam, né, novamente que você tem diferentes formas de representar como que o sistema é. Então, a ideia aqui é você representar o comportamento dinâmico do sistema, né? Então, como que o sistema funciona quando ele estiver em execução. Ou seja, o que acontece ou deve acontecer quando o sistema receber algum tipo de estímulo. E existem 2 tipos de estímulo, dados e eventos. Então, o sistema pode receber algum dado, e esse dado, quando ele chega, ele precisa ser processado pelo sistema, ok? Então, isso é um tipo de estímulo. O sistema está lá parado, chegou um dado, entrou um dado, esse dado precisa ser processado. Então, por conta disso, o sistema precisa trabalhar e isso é um comportamento do sistema. Ou então, um evento ocorreu. A partir do momento que um evento ocorreu, esse também dispara o processamento do sistema. Então, o sistema ele precisa trabalhar, ou porque um dado chegou que ele vai processar, ou porque um evento aconteceu. E quando esse evento ocorre, você pode ter ou não um dado associado. E então, nós temos 2 tipos de modelagem comportamentais. Um orientado a dados e outro orientado a eventos. Começando, então, com a modelagem orientado a dados. E aí nós temos aqui um diagrama que vocês já viram em aulas anteriores. Vocês devem lembrar que o nome desse diagrama da OML é o diagrama de interação. É aquele diagrama que a gente lê de cima para baixo, né? Então, nós temos aqui as partes envolvidas. Nós temos um ator, que é o escritório de compras. Nós temos um outro ator, que é o fornecedor, ok? E aí nós temos as partes do sistema que trata o pedido, trata o orçamento e um repositório de pedidos, que é como se fosse um banco de dados. Então, o que essa interação aqui, ela representa? No caso, um comportamento do sistema. O funcionamento, aqui está como funcionamento de uma bomba de insulina, mas na verdade é uma compra de uma bomba de insulina. Então, o escritório de compras, para fazer essa compra, ele preenche o quê? Um pedido. Ao preencher esse pedido, o sistema ele valida o preenchimento do pedido. Se a validação estiver ok, então passa para fazer o orçamento. Note que não está previsto aqui o que acontece se a validação não estiver ok. Por que não?
porque eu não estou preocupado com todos os detalhes nesse momento que eu estou, nesse nível que eu estou. Então, nesse momento, eu estou me preocupando apenas com o entendimento geral do sistema. E, para mim, basta eu modelar se a validação estiver ok. Então, se a validação estiver ok, eu vou chamar o sistema do orçamento e eu vou atualizar o total. Vou salvar, na sequência, eu vou pedir para salvar o repositório de pedidos, porque eu estou fazendo um novo pedido, ok? Atualizar o total significa, para a parte do orçamento, que eu estou fazendo um pedido, eu vou gastar. Vou salvar no sistema de pedidos, dizendo que eu estou fazendo um pedido, e o próprio sistema de pedidos, então, envia para aquele outro ator, que é o fornecedor. Enfim, acaba esse comportamento do sistema, essa interação, que é o escritório de compras pedindo algo para o fornecedor, usando diferentes partes do sistema nessa sequência. Uma outra forma de representar isso é através desse diagrama de processamento de pedidos. Então, a ideia é comprar a insulina que vai ser usada. Então, eu tenho um sensor de açúcar no sangue, eu preciso obter o valor desse sensor para saber quanto o sensor está medindo no sangue. Eu obtenho os dados do sensor, então eu tenho o sensor aqui, obter o valor do sensor, eu obtenho o dado desse sensor. Baseado nos dados, eu calculo o nível de açúcar, e aí eu tenho, então, o nível de açúcar. Percebam que eu tenho uma atividade, então esses redondinhos são as atividades, e o retângulo são dados, tá? Então, os dados estão sendo usados nesse fluxo, por isso que eu tenho uma modelagem orientada a dados. Os dados estão direcionando as decisões. Então, eu tenho os dados do sensor, o nível de açúcar que foi calculado, aí eu calculo a entrega de insulina baseado no nível de açúcar no sangue, eu defino os requisitos de insulina baseado no nível de açúcar, eu defino quais os comandos de controle de bomba da bomba baseado nos requisitos de insulina, e aí eu vou controlar a bomba baseado nesses comandos, e eu tenho então a bomba de insulina já com os controles definidos. Então, o importante nesse diagrama é perceber que eu estou me orientando aos dados que estão sendo calculados baseado nas atividades. E aí nós temos também a modelagem orientada a eventos. O diagrama usado para fazer a modelagem comportamental baseada em eventos, nesse caso aqui, é o diagrama de estados, né? Como se fosse uma máquina de estados finitos. Em inglês isso é chamado de state charts. É o primeiro diagrama que a gente vê aqui nessas aulas para esse caso. Então aqui, isso não é uma atividade, isso é um estado, ok? Isso é um estado, é parecido o desenho, mas tem essa divisão aqui. Então, percebam que aqui nós temos uma atividade, obter valor do sensor, calcular nível de açúcar. Então, existe um verbo no infinitivo, fazer algo. E aqui nós temos aguardando, é um gerúndio ou um particípio habilitado, desabilitado, ou um substantivo, operação. É algo que diz o que está, qual é o estado daquele momento. Ele está habilitado, ele está aguardando. É diferente de uma ação, faça isso, fazer aquilo, ok? Então, ele está num determinado estado. E nós temos as transições. Então, eu começo por aqui e eu estou no estado aguardando. Isso aqui é um diagrama de estados de um forno de micro-ondas. Saímos um pouco daquele caso, daqueles exemplos que a gente vinha vindo do sistema de gerenciamento de consultas de uma clínica de saúde mental. Aqui a gente está num micro-ondas, para vocês verem que nem todo o sistema a gente precisa modelar todos os tipos de modelos e todos os diagramas da OML. Na verdade, às vezes nem possível porque o próprio autor Somerville
no livro dele, ele não conseguiu, provavelmente, encontrar um exemplo em que ele conseguisse uma modelagem comportamental orientada a eventos para usar um diagrama de estados no exemplo dele. Então, ele acabou lançando mão de um controlador de estados de um forno de micro-ondas. E isso é muito bom justamente para a gente ver que não é sempre que tudo pode ser usado e nem deve. Então, olha só, um micro-ondas, a primeira coisa, o que acontece com o seu micro-ondas? Seu micro-ondas está lá ligado, está aguardando algo acontecer com ele. Esse é o estado que ele está. Cada micro-ondas trabalha de uma forma. No micro-ondas aqui do Somerville, ele está lá aguardando e ele exibe um tempo. Essa é a ação que ele tem que fazer quando ele está aguardando. E aí ele vai esperar uma ação. O usuário pode definir que ele quer a potência total ou que ele quer meia potência. Se eu for para a potência total, ele vem para o estado potência total. E a ação dele vai ser definir potência de 600. Ou meia potência, ele vem para meia potência e define a potência de 300. É um pouco mais complexo que isso na vida real, né? Porque você pode definir potência de 1 a 10, geralmente. Mas aqui, no caso mais simples, potência total ou meia potência. E estando na potência total, você pode mudar para meia potência, ele vem para cá. Na potência, meia potência pode ir para potência total e vir para cá. E ele pode ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até que uma hora você clica no relógio. Quando você clica no relógio, não importa se você está aqui ou se você está aqui, ele vem para cá e aí ele tem um tempo redefinido porque você definiu quanto tempo você, na verdade, o tempo definido faça obter o número de tempo que você quer e você já definiu o tempo. E aí você fica aqui definindo o tempo até que a entrada desse estado é definir o tempo, precisa do número. Quando você vai sair, você tem o tempo definido. E aí, quando você terminou, se a porta estiver fechada, então ele está habilitado para iniciar a operação. Se a porta estiver aberta, ele está desabilitado. E aí, o que ele quer que o sistema faça, exiba, não está pronto. Na verdade, deveria exibir fecha a porta ou alguma coisa assim. Quando a porta fechar, então aí sim ele está habilitado. E aí você pode iniciar. Se você clicar no iniciar, começa a operação. E aí, o que o sistema tem que fazer? Operar o forno. Nesse momento aqui, se a porta ficar aberta, volta a ficar desabilitado. Para. Não é isso que acontece normalmente? Está lá, você abre a porta, ele para naquele momento. Se estiver aqui e você clicar no cancelar, ele fica aguardando. Eu acho que está uma flechinha virada aqui, porque eu acho que em algum momento provavelmente teria que voltar a operação até que você cancela de vez e termina aqui. Enfim, eu acho que deve estar talvez com um probleminha aqui, porque tem duas flechas indo para o aguardando e você não consegue voltar. Se bem que o cancelar, você para e não volta mais mesmo. Eu acho que aqui, na verdade, estava certo, porque você cancelando vem para cá e a hora que o tempo acabar, você naturalmente vem para cá sem precisar passar pelo cancelar. Então, estava certo, era aquilo mesmo. Bom, e aí você tem as definições. Essas duas tabelas aqui, que eu não vou entrar no detalhe, ela mostra basicamente isso que eu fui explicando conforme eu fui lendo. Eu tentei abstrair, né, tentar lembrar o que era cada uma dessas, mas aqui nessa tabela, que vocês têm a consulta no livro também, no material que vocês têm acesso, justamente explica o que é cada um desses estados, né? Então, por exemplo, meia potência, que é o estado meia potência aqui. O estado meia potência significa a potência do forno é definida para 300 watts e o display mostra meia potência. E aí, o estímulo do meia potência, o usuário pressionou o botão de meia potência, ok? Então, você tem, por exemplo, o estímulo é esse, meia potência. Então, meia potência, que é o estímulo, que é uma transição, que é a tabela que vem depois, é meia potência. O usuário pressionou o botão de meia potência. Então, você está aqui. Se o usuário pressionou o botão de meia potência, você tem esse estímulo, você vem para cá. E aí, então, a potência do forno é definida para 300. Então, você tem a descrição aqui. Normalmente, um diagrama de estados é acompanhado de uma tabela dessa, porque você lembrar
só de você ler isso aqui e lembrar exatamente o que significa cada coisa, não é uma coisa trivial, tanto que eu mesmo dei uma parada um pouco em alguns momentos para tentar lembrar. E aqui, olha, você pode ter diferentes níveis. Esse operação aqui, que pode ficar desabilitado ou aguardando se você cancela ou a porta está aberta, esse operação ele está detalhado aqui, ó, porque o operação ele pode ser detalhado. Então, operação, você pode estar em cozimento, o tempo pode acabar, e então está feito. Ele pode soar um alarme se houver um defeito na plataforma de giratória ou se tiver um defeito do emissor. Então, você também tem um conjunto de estados. Começa aqui, a operação começa verificando. Se tiver tudo ok, então ele começa a cozir e executa o gerador. Quando o tempo acaba, ele está feito e vai para o aguardando. Se tiver qualquer defeito, ele vai para o desabilitado. Se a porta abrir, não importa onde ele está, se a porta abre, ele automaticamente vem para o desabilitado. Então, você tem diferentes níveis. E aí, nós temos, então, a engenharia dirigida a modelos. O que é a engenharia dirigida a modelos? Bom, eu já reforcei em diferentes aulas que você não é obrigado a querer usar esses modelos todos, usar esses modelos de uma forma completa, a não ser que você esteja querendo fazer uma engenharia dirigida a modelos. O que seria engenharia dirigida a modelos? Você tentar gerar código de forma automatizada através de modelos. Bom, se você quer tentar fazer isso, aí a história é outra. Porque você vai querer gerar modelos muito bem detalhados, muito bem sistematizados, de uma forma cuidadosa, pensando que você vai ter ferramentas que vão poder ler os modelos, interpretar os modelos e gerar código a partir disso. Bom, aí você realmente precisa fazer todos esses modelos ou um conjunto desses modelos e mais do que isso, de uma forma muito cuidadosa e de uma forma detalhada. Então, por exemplo, você pode ter um modelo desse tipo aqui, né? E com mais detalhes e ter um interpretador que começa a gerar o código que cria as classes, cria os métodos, cria as invocações para poder fazer toda essa interação aqui, tá? E isso é o que a gente chama de engenharia dirigida a modelos. Não é algo trivial, como vocês já devem imaginar, né? Você ter softwares, ferramentas que fazem essa geração automática de código baseada em modelos, mas existem empresas, existem casos de sucesso, inclusive na IBM, na Siemens. Claro que não é tudo que se desenvolve na IBM e na Siemens que é feito dessa forma, mas existem áreas específicas lá dentro que fazem e têm sucesso. Existem exemplos do que se chama de UML executável, que você consegue, através de diagramas da UML, então, já tratar essa questão de engenharia orientada a modelos. E claro que, como tudo, quando a gente pensa em diferentes tipos de abordagens, há os seus prós e contras e há o custo-benefício. Nesse caso, o que seria custo-benefício? Vocês devem imaginar que você tem que gastar, alguém tem que gastar tempo elaborando essas ferramentas que vão fazer essa interpretação automática. Então, só aí você já tem um custo de preparar essas ferramentas, que já é bem trabalhoso. Você, como um desenvolvedor, você pode assumir que você vai adquirir essas ferramentas de um terceiro, alguém fez. Essas ferramentas podem ser gratuitas, podem ser código aberto, mas, enfim, alguém gastou seu tempo, alguém desenvolveu isso. Mas você tem o custo de você fazer esses diagramas, esses modelos de uma forma muito bem cuidadosa. Então, você gasta muito tempo fazendo os modelos para
assumir que o código vai ser gerado depois automaticamente. Enfim, a questão do tradutor, ela é forte, né? Você vai ter tradutores que pegariam modelos, iriam traduzindo esses modelos em níveis cada vez mais baixo nível, até que em algum momento você tem o código do programa. Em vez de um programador programar, uma pessoa ela atuaria só nessa primeira etapa, daí para frente você teria só softwares fazendo fazendo essa tradução de modelos até chegar no código executável. Então, você teria um modelo mais alto nível aqui e depois você vai descendo. Você pode ter um modelo que é independente de plataforma e depois um modelo que é específico de plataforma. O específico de plataforma significa que esse modelo, em algum momento, ele vai ter que ser específico para Java, para J2EE, por exemplo, específico para .NET, no caso aqui ainda a plataforma, e depois o código Java ou o código C# propriamente dito. Então, você começa com um modelo bem genérico e, se tudo der certo, em teoria, lá no final, você, baseado naquele modelo genérico, você pode ter um programa Java ou um programa C#, por exemplo, né? Enfim, não é uma tarefa trivial, mas existem pesquisas na academia, em indústria, como na IBM, por exemplo, de áreas que tentam fazer isso. Não é uma ideia nova, mas também não é uma ideia que ganhou uma repercussão muito grande justamente pela dificuldade de você conseguir fazer esse ciclo de uma forma realmente automatizada. E aí, então, se a gente não vai trabalhar com essa ideia de totalmente automatizada, voltamos, então, na questão anterior. Cada um precisa avaliar o tipo de modelo, o tipo de diagrama que vale a pena para você, no tipo de sistema que você está desenvolvendo no seu contexto, com seus objetivos. Ok, então é isso em termos de modelagem de software. Obrigado.